Olá, boa tarde a todas e todos que nos acompanham. Começando um novo e importante debate aqui na TV 247, hoje sobre os 75 anos do Gueto de Varsóvia, do levante do Gueto de Varsóvia, que aconteceu entre abril e maio de 1943, na Polônia. E a gente vai falar aqui com 3 importantes convidados que vão contar pra gente um pouco da importância desse movimento, dessa resistência para o povo judaico, né, e falar um pouco sobre antissemitismo e racismo. Eu vou apresentar para vocês, então, quem está aqui do meu lado é o Celso Garbaz, brasileiro e israelense. Ele foi membro do Comitê Executivo da Anistia Internacional, já participou de ONGs e movimentos pelos direitos humanos nos territórios palestinos. O Nelson Nisenbaum, ele é médico, ativista em defesa do SUS, é pesquisador da história judaica. E o Sérgio Storck é fundador da rede JuProg, de Judeus Progressistas Brasileiros, e também da rede de Judeus Progressistas Latino-Americanos. Ele também é um dos fundadores da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz. Queria agradecer a todo mundo, primeiro aqui, pela presença de vocês na TV 247, e pedir para vocês começarem falando um pouco da trajetória de vocês, da relação de vocês com a militância em defesa do povo judeu, contra a intolerância, contra o antissemitismo, essas relações que vocês têm. Eu sei que o Celso, por exemplo, tem um grande envolvimento com a educação, né? E fazer uma relação com os movimentos que aconteceram no Gueto de Varsóvia. Celso, começando por você aqui. Primeiro eu quero agradecer o convite e dizer que é um privilégio estar aqui falando sobre o levante do Gueto de Varsóvia. O levante do Gueto de Varsóvia, ele não foi importante somente para os judeus, ele foi um exemplo da revolta contra a ocupação nazista na Europa. Quero lembrar vocês que ele acontece um ano antes da revolta do povo polonês contra os nazistas, que no final Varsóvia é destruída em 85% devido a essa revolta, e morrem 250 mil polacos. Infelizmente, quando isso acontece, os judeus já estavam numa situação, um ano depois já não estariam mais existindo. Então o levante do Gueto de Varsóvia foi além de ser um ato, ele foi uma necessidade. Eu pessoalmente fui formado pelo mesmo movimento juvenil judaico sionista que comandou, no caso, o comandante do levante vinha desse movimento. Ele chamava Mordechai Milevich. Teve outros comandantes de guetos que vinham desse movimento, que era judaico, sionista e socialista. E minha formação começa nesse movimento, minha formação como educador. Praticamente toda a minha vida eu sou um educador até hoje. Hoje eu trabalho na periferia de São Paulo como educador numa instituição, o Instituto Anchieta Grajaú, e nós cuidamos de 800 crianças, baseados na teoria de um judeu polaco que morre assassinado pelos nazistas junto com suas 200 crianças que viviam no gueto, Janusz Korczak, que infelizmente ele foi esquecido com o tempo, e nós esperamos que logo a gente volte a falar nele, porque ele tem uma teoria em educação que não pode ser perdida. E nós no Instituto Anchieta Grajaú, por exemplo, nós utilizamos parte dos ensinamentos dele no dia a dia nosso. Tá? E essa é a minha história, né? Ela vai, e com o tempo eu me ligo aos direitos humanos, faço parte de 20 anos da Anistia Internacional, fui membro do Comitê Executivo Internacional, que é o 7 pessoas que dirigem o movimento no mundo, e minha função no Executivo Internacional era a parte de educação para direitos humanos. Legal, muito bom. Nelson. Boa tarde, é uma honra muito grande estar aqui na presença de todos vocês e de todo o Brasil pelo 247. Eu tenho 2 trajetórias que se encontram mais ou menos na mesma época, né? Eu sou filho de judeus não religiosos, né? Então não tive em casa uma formação litúrgica, etc. e tal. Judeus com alguns hábitos culturais
É o famoso judeu que vai na sinagoga uma vez por ano. Né? Não sabia que era tão famoso assim. Uma boa parte. Né? E fiz um resgate, né, vamos dizer, da minha questão judaica, da minha questão religiosa, das minhas questões de fé já na terceira década de vida, ao mesmo tempo em que entrei no sistema de saúde público e na prefeitura de São Bernardo do Campo. Fui médico do SUS de 1990 a 2014. Nessa trajetória entrei para o Conselho Municipal de Saúde, que era um conceito novo então na questão da gestão do SUS, né? Fiquei 11 anos no conselho, fui eleito, reeleito mais 2 vezes. E nesse processo eu realmente tive uma mudança completa de orientação política na minha vida, né? Eu vinha de um pensamento mais conservador, de um pensamento mais fechado, um pouco mais à direita, e compreendi, né, vivendo o Sistema Único de Saúde por dentro, né, vivendo o Estado por dentro e as suas interfaces com a população, seja pelo Conselho Municipal, seja pela prática médica direta, seja até depois pela atividade política. Eu cheguei a me candidatar a vereador em São Bernardo do Campo. Então isso tudo me transformou bastante e hoje me considero uma pessoa de esquerda moderada, mas sem dúvida nenhuma de esquerda, e abracei essa luta e vejo no momento político atual brasileiro 2 coisas que me tocam profundamente. Primeiro, uma profunda ameaça a direitos conquistados pela nossa sociedade, a equipamentos sociais conquistados, e o SUS, sem dúvida, ainda é um dos grandes patrimônios que a esquerda brasileira criou, e ao mesmo tempo vejo nas manifestações políticas recentes algo que me chama muito a atenção, né? Porque não há dúvida que o Partido dos Trabalhadores hoje é um grupo social fortemente discriminado pelos segmentos conservadores do Brasil. Ele é acusado, responsabilizado como o grande ator de uma alegada tragédia econômica brasileira, etc. e tal. E isso nos remete ao passado, né? E esse passado me toca profundamente. Então, todos nós judeus que entendemos a história da Segunda Guerra Mundial, que entendemos a história do nazismo, temos muito claro para nós mesmos, né, que esse é um aprendizado que a gente tem que dar para o mundo, ou seja, não permitir que isso se repita, não conosco, em nenhum lugar do mundo, né? E como a gente conhece não só o fim da história, que são os campos de concentração e de extermínio, mas a gente conhece o começo da história, que é o discurso do ódio, que é a discriminação, que é a manipulação judiciária contra determinados grupos, o uso do lawfare e etc. e tal. Nós ficamos, pelo menos aqueles que conhecem bem a história, ficamos muito assustados com isso, né? Então hoje eu me encontro nesse campo, né? Nesse campo de luta, né? E infelizmente, né, por uma série de fatores que talvez a gente vai discutir um pouco mais adiante, também uma das motivações pelas quais eu estou aqui, a gente vê o ressurgimento de um antissemitismo estrutural que nos assusta, evidentemente, na nossa condição, né? Inclusive por parte da esquerda, né, que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Isso, exatamente. Uma crítica que às vezes é confundida contra o governo de Israel, né? Exatamente. Sérgio. Bom, eu estou muito contente de estar aqui e pelo carinho com que vocês nos acolheram à frente de Dom Paulo Evaristo Arnes. Esse é o 3º programa que nós fazemos com o 247 e tem sido uma experiência muito boa. E falando de mim, eu sou um militante na área de direitos humanos e por justiça e paz, e isso tem um vínculo direto com a história do povo judeu. A minha militância se originou de ter sido atingido desde criança pelas histórias do Holocausto, do nazismo, e para mim aquele senso de injustiça se tornou muito forte desde criança. Eu fiz opções ideológicas bem cedo em função disso. Me filiei a um movimento juvenil sionista também, em função disso. Para mim, naquela época, Israel era uma esperança de obter justiça para um grupo social, os judeus. E a minha militância hoje
o fato de eu ter fundado essa rede de judeus brasileiros progressistas e depois uma rede latino-americana, que nós temos núcleos na Argentina, no Chile, no México, em Israel também, a Jamlat, tem a ver, J. Amlat, Rota Amlat em castelhano, e tem a ver com essa busca que eu encontrei no judaísmo, não no judaísmo religioso, também no religioso, mas que eu não sigo religião, né? Mas eu encontrei na tradição dos profetas, que é uma corrente muito forte no judaísmo, que não é levada a sério por uma parte dos judeus, né? Dizem que existe o judaísmo dos reis e o judaísmo dos profetas. Então eu fiz essa opção desde muito cedo. E também profissionalmente eu me especializei em design organizacional, e o que eu faço profissionalmente é design de organizações em rede. Daí isso ter confluído para a minha militância política também na formação dessas redes. E agora na frente Dom Paulo Evaristo Arnes. Muito interessante. E a gente queria agradecer também, né, novamente a presença de todos, e especialmente ao Sérgio, que sempre tem contatos bastante importantes para a realização dos nossos debates aqui. Celso, voltando a você um pouquinho, queria que você falasse sobre o significado desse movimento juvenil sionista que você liderou, mesmo que liderou o levante do gueto de Varsóvia, falar um pouco sobre o sionismo socialista, né? Vamos entender o que isso significa e qual é a diferença do sionismo que não é socialista. E ele sempre existiu? Não. Primeira coisa, o sionismo aparece como ideologia na França, né? Durante o caso Dreyfus, houve um filósofo, um escritor, um jornalista judeu que propôs a existência de um Estado judaico. Não era claro geograficamente onde ele estaria, tá? Esse Estado houve até opções de ir para a Uganda, para a Argentina, e o histórico que sempre estava na cabeça dos judeus era voltar para Israel histórico, né? Na época Palestina. Então o sionismo aparece no final do século XIX. Então quer dizer que não é eterno, a ideia do sionismo começa nessa época. Já os movimentos juvenil, no caso, o Hashomer Hatzair, que no caso do gueto de Varsóvia comandou, o comandante era do movimento juvenil sionista Hashomer Hatzair, é um movimento, é o primeiro movimento juvenil judaico que apareceu na história, e ele, desde o início, ele tem uma visão do direito do povo judeu ter uma terra, paralelamente influenciado pelo marxismo, era o direito de ter uma terra dentro de uma filosofia de esquerda. Quer dizer, o judeu voltando a ter o direito porque era direito mesmo. Na Europa, em muitos países, o judeu não podia ser dono de terra. Ele não podia trabalhar na terra. Então, na Idade Média, muitos judeus tiveram que optar pelo comércio. Porque eles não tinham a possibilidade de ser donos de terra ou trabalhar na terra. Quando acontece a ideia de criar um Estado judeu, eu quero lembrar uma coisa: o Estado judeu ele só é formado em 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, mas a ida dos judeus para a Palestina se inicia já no final do século XIX. Tá? Na verdade, se inicia bem antes. Já existiam judeus iemenitas que chegaram no início do século XIX. Por vários motivos. Lá na época era o sionismo religioso. O sionismo do final do século XIX, ele já se torna mais político. Certo. Também tinha algo religioso, mas também já tinha uma ideia religiosa. O primeiro kibbutz, com uma forma de vida socialista na Palestina, ele já é de 1912. Quer dizer que já em 1912 inicia a criação de colônias socialistas totalmente, que existem até hoje, de diferente formato, não é a mesma coisa que era, tá? Por um lado. Por outro lado, existem colônias socialistas atuais, de pessoas que vivem totalmente de uma forma socialista. Eu tenho um filho que vive em uma dessas colônias. Totalmente, assim, ele trabalha, o dinheiro vai para uma caixa central, essa caixa central verifica as necessidades da comunidade, que são eles, e dividem entre os membros da comunidade. Por exemplo,
muito mais, eles mantêm uma atividade ativa, mantêm alguns membros em atividade ativa em favor da paz com os palestinos, do socialismo, da justiça social e assim por diante. Quer dizer que não morreu essa coisa de que nós conhecemos disso. Então esse movimento, ele inicia esse processo. Ele tem mais que 100 anos, esse movimento, ele continua existindo no Brasil em mais um número enorme, e o que mais me emocionou, por exemplo, esse ano, foi quando reabriu o movimento na Polônia. Era como se a gente dissesse, está vendo, nazistas, vocês queriam nos destruir, ó, nós aqui de volta. Polônia é simbólico. É muito simbólico a criação. Em Berlim foi simbólico, mas a Polônia foi mais simbólica. Você acha que com o passar do tempo, até hoje, mudou muito o significado, o conceito de sionismo, e de alguma forma pode ter sido deturpado? Primeira coisa, o sionismo é um sionismo. Eu sou um sionista de esquerda, a favor da paz, a favor dos direitos dos palestinos de ter um país, sou a favor de 2 estados, um do lado do outro, convivendo. Essa é a minha posição e não divido ela, e eu acho que essa é a posição atual que deve ser tomada. Agora, dentro do sionismo sempre existiu a direita, a extrema-direita e a esquerda sionista. Que é que fere os direitos dos palestinos, por exemplo. Olha, eu diria o seguinte, para vocês saberem, aí nós entramos no nosso assunto. Na própria revolta do gueto de Varsóvia, existia o ZOB, que era todos os grupos socialistas, sionistas e não sionistas. Estava o BUM, estava a Iversexia. Todos esses grupos formaram um grupo que chamava ZOB, que eles, na realidade, resistiram 43 dias, mais, 60, quase 60 dias, a revolta. E teve o pessoal da direita sionista, que formou um grupo também. E eles não conseguiram formar em conjunto, apesar da situação. As divisões ideológicas eram tamanhas que eles não conseguiram fechar juntos. Então eles dividiram o gueto para a revolta. E é interessante, existem documentos escritos por uma organização chamada Oneg Shabbat. Oneg Shabbat é o bom do sábado, tá? Seria o Oneg é se sentir bem no sábado. E era dirigido por um Emanuel Ringenblum, é um historiador, e ele pede para seus alunos escreverem tudo que eles veem no gueto. E hoje em dia existem em Varsóvia, no Museu no Arquivo Judaico de Varsóvia, existem 70 mil páginas escritas por esses homens. Ringenblum conta que ele foi visitar um dia o quartel-general dos revoltantes da direita sionista. E a diferença entre o que ele via na esquerda e na direita é que a esquerda tinha pequenas armas, revólveres, pistolas. E a direita, por causa de sua ligação com o governo polaco no exílio, tinha armas de longo alcance. Quer dizer que essa divisão dentro do sionismo não é nova, é anterior ao Estado de Israel. Naturalmente, eu acho que com o tempo isso se tornou mais radical. O sionismo é o mesmo que foi escrito e cada um foi tomando seu direcionamento. Eu acho que a esquerda ficou menos radical, vai se perdendo inclusive o radicalismo. Chegou um tempo que, por exemplo, a esquerda sionista, kibbutzim, que eram as colônias socialistas, quebraram no meio se eram a favor de Stalin ou contra Stalin, na época de Stalin. Quer dizer que era coisa pesada, dividisse, imagina, mulheres e homens casamentos se quebraram, coisas desse tipo. Então, eu acho que a esquerda sionista, ela se retraiu, também pelo histórico, pela realidade, né? E a direita sionista se tornou mais radical, e dentro deles, os mais radicais. Eu acredito que hoje o Estado de Israel ele vive um momento complexo, onde a direita hoje está no comando, a esquerda está acuada, e como em qualquer lugar, aqui no Brasil nós também estamos, a esquerda é acuada. E então é uma realidade que você estando num ambiente democrático, naturalmente vai ser complicado e vai ter que ser trabalhado, e só tem uma forma, é nas eleições você mudar a realidade. Nelson, eu queria falar um pouco sobre antissemitismo com você. Você estuda o antissemitismo, né? E eu queria que você comparasse, diferenciasse o antissemitismo de outras formas de racismo e como é que se chegou a tantos extremos na época do nazismo. Bom,
Eu acho interessante até a gente voltar um pouquinho no tempo aqui no Brasil, no julgamento que teve aqui no Supremo Tribunal Federal, e o relator era o Dr. Maurício Correia, então ministro, porque era um debate sobre racismo, uma questão racial, né? E ele de pronto rejeitou, com base em informações científicas que ele juntou nos autos, a existência de raças. Falou que só existe uma raça, que é a raça humana, e pronto. Logo, o que a nossa Constituição quis dizer que é proibido o racismo, né? Aí sim ele desenvolve uma bela tese, mostrando que você pode chamar de racismo a discriminação orientada a qualquer grupo que congregue, seja questões religiosas, questões culturais, questões, enfim, né? Políticas, né? Questões de escolha sexual e assim por diante, né? Então ele ampliou bastante esse conceito de racismo, né? E realmente não cabe dentro do povo judeu o conceito de raça, né? Até porque durante toda essa diáspora de quase 2000 anos houve muita miscigenação, houve aquisição de características regionais, inclusive tem judeus com aspecto chinês, com olhos puxados, né? Tem judeus negros na África, tem judeus índios sul-americanos. Exatamente, né? Então tem de tudo, né? A gente não pode falar do judaísmo enquanto raça. O antissemitismo ele nasce bem lá atrás, né? Quando estão sendo escritos os 4 evangelhos, né? Onde havia uma necessidade do poder romano empurrar para alguém a culpa das barbaridades perpetradas contra Jesus, né? Então nasce aquela narrativa de que o povo mandou crucificar, que Pilatos lavou as mãos, etc. e tal, que é um relato que não encontra fundamentação científica com base naquilo que a gente conhece do sistema jurídico, do sistema de poder da época. Mas assim foi escrito, né? Então já começa ali de trás esse ódio contra o povo que rejeitou o seu Messias, etc. e tal, sem saber que esse não era um episódio único em nenhuma comunidade, nem mesmo na judaica, nessa narrativa de rejeitar o Salvador, dos mitos solares, tal, são coisas bem mais ancestrais e que estão bem desenvolvidas em alguns livros aí que estão sendo lançados atualmente. Então ficou avançando, né, depois posteriormente na Idade Média, os judeus espalhados pelo mundo, sem terra, sem governo, sem autonomia, e passando por sucessivas e crescentes privações de direitos, como o Celso escreveu muito bem, não podiam ter terra, não podiam trabalhar na terra, foram se formando essas comunidades, não só na Europa, mas também fora da Europa. Mas na Europa a coisa foi um pouquinho mais forte, né? Houve, por exemplo, um momento que houve um massacre contra os judeus, não me lembro exatamente em qual lugar da Europa, que foge a memória, porque os judeus, pelo fato de terem hábitos higiênicos muito, muito bem prescritos pela tradição bíblica até, né, eles não eram muito vítimas da peste negra, eles morriam muito menos do que os europeus em geral, né? Então foram acusados de ter pacto com o demônio, por isso que não morriam e foram exterminados, assim por diante. Sempre havia uma razão qualquer, né? Mas a coisa talvez comece a se tornar um pouco mais aguda, né? Um pouco mais sensível, quando começam a cair os grandes estados nacionais no século XIX e começa a se perceber, né, de que os judeus são um povo transnacional, né? Tem judeu na Polônia, na Lituânia, na Alemanha, na França, na Espanha, na África, em todos os lugares, né? E cria-se então aquele grande mito, né, da conspiração judaica, né? Aquela coisa de que os judeus formam uma articulação mundial para tomar o poder, para dominar, etc. e tal. A afirmação essa que jamais encontrou qualquer fundamento na verdade, né? Hoje somos 0,2% da população mundial ou menos, né? Aproximadamente 15, 16 milhões pelo mundo. Que quebra um mito que dizem, né? Uma expressão que judeu está em todo lugar, né? Em todos os postos de comando, parece que tem um judeu. Que se diz isso, né? Que quebra. Recentemente, inclusive, se publicou uma lista lá dos 50 mais ricos do mundo. Por acaso tinha 2 ou 3 judeus lá, ou seja, a maioria absoluta não é de judeus. Então, existem vários livros que examinam essa questão de um ponto de vista científico, estatístico, que não são objeto disso agora, né?
Mas na Europa, então, criou-se esse mito que é muito fundamentado naquele apócrifo, Os Protocolos dos Sábios de Sião, né, que foi um livro que criou toda uma teoria conspiratória sobre a presença dos judeus na Europa, no mundo, etc. e tal, e identificaram nos judeus um inimigo a ser combatido, né, algo a ser contido. Isso culmina... Deixa eu dizer uma coisa em relação a isso. Eu conheço, ele foi reeditado, inclusive, na USP. Chegou uma época que apresentavam ele para jovens de esquerda, como sendo um documento real. Sim, ele está muito vivo hoje, né? Não só ele, o texto em si, mas toda a ideologia plantada por esse texto está bastante viva, e a gente vê nas redes sociais. É muito difícil a gente olhar qualquer notícia que sai em site de imprensa, no site entre aspas, da grande imprensa, né? Quando sai alguma notícia sobre Israel, conflito com o palestino, é só procurar nos comentários que você vai encontrar os protocolos do Sábio de Sião lá, né? Ou de forma formal ou de forma informal, mas enfim, essa referência ao poder judaico, etc. e tal, essa é uma coisa que está muito viva. Quando a coisa encosta na era pré-nazista e na era nazista, eu acho que tem papel fundamental a ideologia do próprio Hitler, foi uma coisa que ele plantou, né? E ele deixou muito claro numa entrevista que ele publicou num jornal norte-americano, em 1934, se eu não me engano, né? Que perguntaram para ele, mas qual o seu problema com os judeus? Né? Ele falou assim, não, eu não tenho nenhum problema direto com os judeus, mas eu quero desjudaizar a Alemanha, né? No sentido de tirar da Alemanha toda a influência cultural, toda a influência econômica, toda a influência ideológica e etc. Comercial, né? Evidentemente ele estava também de olho no patrimônio que os judeus tinham, que se a gente for olhar o conjunto da época não era pequeno, né? Mas havia muitos judeus em posições lá no judiciário, nas universidades, havia o Einstein, né, que tinha prêmio Nobel e despontando como grande líder da física mundial, né? Então, isso inclusive, eu demorei muito tempo para tentar entender por que Hitler criou tanto ódio dos judeus, né? Você viu, como o Celso descreveu muito bem, que é muito difícil a gente alcançar determinados consensos dentro das comunidades judaicas, né? Mesmo naquela situação tão difícil do gueto de Varsóvia, havia divisão ideológica, havia os seus rachas. Em Israel tem suas divisões hoje, na comunidade judaica brasileira tem suas divisões hoje. Um objetivo tão claro naquela época. Exatamente. Era sobreviver, resistir. Não era sobreviver, era lutar, porque eles sabiam que não sobreviver. Sabiam, né? Era morrer lutando, né? Exatamente. E não na câmara de gás. Exatamente. Então essa coisa da disposição pela luta por si mesma, enquanto valor ideológico, enquanto valor intelectual, enquanto eventualmente até, né, isso sem dúvida deve ter assustado o Hitler, né? Todo regime de extrema, ele precisa cercear o pensamento, né? Com certeza ele viu na cultura judaica essa cultura do debate, eventualmente da divisão, do permanente choque de ideias, da permanente evolução, e isso era uma coisa que ele realmente tinha que tirar da Alemanha. E depois, como ele enxergou na Segunda Guerra a questão geopolítica de toda a Europa, ele tinha que também desjudaizar a Europa, e a coisa culminou com a política sumária de extermínio, né? Extermínio de um povo que nunca esteve em guerra com a Alemanha e nem contra ninguém. Pelo contrário, né? Um exército. O judeu alemão, ele era um judeu orgulhoso de ser alemão. Ele tinha orgulho. Até hoje, o judeu tem uma nostalgia do tempo que ele vivia na cultura germânica. E quantos judeus alemães resistiram a sair de suas terras, né? Porque não queriam deixar a Alemanha. Exatamente. Não se conformavam que aquilo estava acontecendo com a terra deles. E outros que lutaram na Primeira Guerra pela Alemanha. Isso. Né? Então, esse momento da história, né, a formação desse tipo de antissemitismo, que foi o antissemitismo nazista, é realmente um episódio muito particular, violento, dramático da história, e que ainda deixou sequelas, né? Ainda deixou sequelas por aquele passado, os protocolos do Sábio de Sião e tal. Essa visão que se tem hoje, que sionismo
é uma forma de dominação, uma forma de expansão territorial, uma forma de restrição de direitos, né? Quando isso não é a raiz do sionismo, né? O sionismo, se a gente pudesse sintetizar, e eu acho que essa síntese é necessária hoje, né? É dizer o seguinte: o sionismo é um movimento político judeu que se inicia no século XIX para estabelecer o quê? Que é melhor que os judeus tenham um país. Né? Porque se eles ficarem do jeito que ficaram, vão ficar sujeitos a todo tipo de ameaça, e essa ameaça, profeticamente, em relação ao sionismo do século XIX, se confirmou no século XX. Né? Então, essa questão de tentar redefinir o sionismo e não atribuir a esse termo tantos significados quanto se pretende hoje, né? Eu acho isso um perigo muito grande, porque nós, enquanto judeus sionistas de esquerda, não temos dúvida de que o Estado de Israel é um Estado legítimo, que pode estar cometendo uma série de erros, que pode ter uma série de divisões, que pode estar eventualmente lesando direitos, inclusive direitos humanos, para nossa tristeza, né? Mas é um Estado legítimo, ele tem a sua razão de ser, ele tem o seu espaço. E por quê? Porque todos os povos têm direito a essa autodeterminação, né? Se a gente for fazer um exame realmente, entre aspas, honesto dessa questão, né, a gente vai ver o seguinte: a todos os povos é permitida a sua autonomia política, territorial, cultural e governamental, e parece que aos judeus isso é interditado, né? E isso eu particularmente não tenho dúvida que é fruto, né, de um certo antissemitismo que se arraigou, que virou até uma coisa muito atávica, né? Eu acho que nós temos que olhar para essa questão do Estado de Israel como uma questão legítima, como é legítima qualquer povo, né? Então, às vezes eu sou levado ao extremo de perguntar para essa pessoa: escuta, o que te define como brasileiro? Né? O que é a tua cidadania brasileira? Né? Você tem um país, você tem uma fronteira, você tem um governo, você tem lei, você tem o teu sistema jurídico, você tem o teu sistema político, você tem a tua independência, entendeu? Então você é um brasilianista, você não é um brasileiro, você é um brasilianista, né? Então, eu acho que essa questão tem que ser examinada com essa amplitude conceitual, né? O que torna muito complexo, eu acho, a discussão é a chegada, né, a criação do Estado de Israel, com o conflito com os palestinos e a discussão de que já existia uma terra com povo, né? E não era uma terra sem povo, como foi propagado o lema de que os judeus chegaram para ocupar uma terra que estava vazia, né? E aí muito se discute sobre isso, né? Os judeus tiraram os palestinos de lá para criarem o seu próprio Estado, e muitos judeus defendem que exista o menor número possível de palestinos dentro de Israel, né? E aí vem esse preconceito. Então é muito complexo, né? É muito complexo, mas assim, existe uma série de informações que a gente vê divulgadas na mídia, talvez você tenha para outro programa, né? Que contém uma série de imprecisões, né? E veja, de forma nenhuma eu estou aqui para rejeitar os direitos dos palestinos e rejeitar as narrativas que envolvem atos de barbárie que aconteceram na época contra palestinos. Não é essa a coisa. Mas assim, nós não precisamos de imprecisões históricas e não precisamos de forçar a barra para isso. A gente pode fazer uma análise equilibrada, a gente pode fazer uma análise de reconciliação com base exclusivamente na verdade dos fatos, né? Aliás, eu acho que é importante introduzir aí, que tem a ver com a nossa discussão de hoje, fazer alguns paralelos históricos, né? Aquilo que aconteceu, a expulsão de 700 mil palestinos, se deu no bojo de um processo de confronto de impérios que tinham se confrontado numa guerra que matou 50 milhões de pessoas. Ou seja, o confronto entre o Império Britânico e o Império Germânico fez com que povos periféricos tomassem lado. E houve alinhamento de judeus de Israel do lado dos aliados, houve alinhamento de várias lideranças árabes do lado germânico, porque ninguém podia saber naquele momento se o Terceiro Reich iria durar apenas 12 anos, como durou, ou se seria o Reich de 1000 anos, como era preconizado pelo Hitler, né? Então as pessoas tomaram lados. Bom, os ódios gerados entre judeus e palestinos que estavam lá, naquela terrinha que é bem pequenininha, né? Esses ódios acabaram gerando
situações incontornáveis mais adiante, quando se tratava da descolonização da Palestina, que era uma colônia britânica. Eu acho que o Celso... Interessante uma coisa é o seguinte: essa divisão, de fato, houveram voluntários árabes do lado nazista, através do mufti de Jerusalém, que era Haj Amin al-Hussein, e os judeus participaram do exército inglês com a Brigada Judaica, com a tomada de Tobruk e tudo isso. Mas alguns anos antes, árabes e judeus juntos foram lutar na Espanha contra o regime do Franco. Juntos, a Brigada da Palestina era de árabes e judeus, não era dividido. Que interessante. É muito interessante. Né? A Brigada Internacionalista que chegou na Espanha para lutar junto contra o Franco. E Sérgio, dando prosseguimento um pouco à conversa aqui, que precursores de genocídio você traria, né, no panorama histórico comparado ao nazismo? Acho que nada é comparado, né? Não sei. Você me diga. Olha, essa coisa de que não é comparável, eu acho que o extermínio de judeus e de outros povos durante o nazismo, ele tem uma particularidade. Foi um extermínio industrial. Ele foi cuidadosamente planejado. Agora, tragédias históricas dessa escala houve antes também. O próprio Hitler se inspirava no genocídio dos indígenas norte-americanos. Ele admirava a história norte-americana pela limpeza étnica perpetrada pelos americanos. Os alemães já tinham perpetrado um genocídio na Namíbia no início do século. Foi o primeiro genocídio do século XX. O rei Leopoldo I da Bélgica, uma figura chique, né? Granfina, civilizada, né? A gente tem essa visão idealizada de que a burguesia é educada, né? É uma farsa, né? Perpetrou um genocídio colossal no Congo belga, no século XIX. Ou seja, a prática do genocídio não era uma coisa... Posso completar? Claro. Eu acho que teve um genocídio que ele foi programado, sem dúvida, senão não aconteceria, foi a luta entre os Tutsis e os Hutus na África nos anos... Sim, na Nigéria, né? Não na Nigéria, em Ruanda. Em Ruanda. Porque lá morreram, em algumas semanas, 1 milhão de pessoas. Foi um negócio terrível. Impressionante. Foi impressionante. E a gente não fala porque é África. 1 milhão em uma semana. Em uma semana, e lá foi programado. Existe uma rádio que dava ordens. Que, por sinal, a gente sempre falou que a ONU, se ela bombardeasse aquela rádio, eles parariam o contato entre os Hutus. E daria para evitar. E daria para evitar muito das mortes. Eles não fizeram isso. Por sinal, o comandante da ONU na época se suicida mais tarde. Ele não consegue carregar isso. Então essa coisa do genocídio judaico na Segunda Guerra Mundial é uma tragédia, é uma ferida enorme no povo judeu, porque 2/3 do povo judeu foram exterminados. 2/3 do povo judeu na Europa foram exterminados. Agora, não foi só contra os judeus. Eu, ao pesquisar para esse programa, eu descobri uma coisa que me deixou muito surpreso. Havia um plano nazista de redução da população europeia de 30 milhões de pessoas, com o extermínio de eslavos pela fome. 30 milhões de pessoas. Eles não conseguiram colocar isso em prática completamente, mas dentro desse plano foram exterminados 4 milhões de eslavos pela fome, com o objetivo de desviar alimentos para a população alemã. Uhum. Ou seja, havia a visão dos nazistas de que ia faltar comida, então era preciso eliminar bocas. De certa forma, vamos fazer paralelos históricos, né? Nós estamos assistindo no Brasil a um genocídio da população negra da periferia. Principalmente jovens. É um genocídio invisível que se dá no cárcere, nas quebradas. Quer dizer, os meninos são assassinados dentro de uma visão racista inculcada na polícia, que expressamente manifesta que a segurança nos jardins
tem que ser diferente da segurança na periferia. Ou seja, estamos reduzindo bocas. Ora, na visão neoliberal de que a economia brasileira ela vai ser sustentável com um mercado de 30 milhões de pessoas, o que fazer com os que sobram? Ou seja, essa ideia de genocídio, a ideia de limpeza étnica, tem a ver com a visão que forças políticas e econômicas têm da economia, ok? Vai dar para todo mundo? Não vai? Então temos que limpar. Ou seja, na visão do nazismo, que era a da supremacia ariana, então era preciso exterminar vários povos. Um deles, encarado com maior ódio, e eu quero entrar um pouquinho nessa questão do ódio, também fazer algum paralelo. O ódio aos judeus tinha muito a ver com a facilidade em apontar um culpado para a derrota na Primeira Guerra Mundial. Hitler, quer dizer, o Hitler foi muito hábil em conquistar seguidores para o partido nazista, na medida em que ele dava uma resposta simples para a população. Exatamente. Que hoje nós estamos vendo isso acontecer no Brasil ao se culpar os petistas, os comunistas. Você vê pessoas apanhando por usarem camisa vermelha, né? Quer dizer, essa tendência que existe até da nossa mídia, por exemplo, você pega programas como o da Atena e tal, né? A nossa mídia que insufla o ódio contra determinados tipos de pessoas. E as pessoas precisam ter respostas simples para os problemas complexos que elas enfrentam hoje. No caso, os petistas foram os inventores da corrupção. Os petistas foram quem inventou a corrupção. Isso. Assim como os judeus foram quem traiu a Alemanha na Primeira Guerra. Ora, então traíram também a França, traíram também a Inglaterra, né? Eles estavam em vários países. Então foi escolhido um inimigo fácil. Um bode expiatório. Isso, a expressão bode expiatório tem uma relação direta com a questão do ódio aos judeus pelos nazistas. E a gente vê isso acontecer aqui no Brasil. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Os números do Brasil de assassinatos por a bala são impressionantes. São 60 mil pessoas por ano. Eu não sei como nós não tomamos, um dia a gente aterriza e fala assim, como 60 mil pessoas? Não, e o mais grave é a gente normalizar isso. Não, virou normal, 60 mil pessoas morrem de todos... são invisibilizados. É um número totalmente incomum, anormal, e quem dorme dizendo que isso aí é normal, está totalmente enganado. Não, é muito normal. Outro dia eu fui ver um documentário sobre violência em Chicago, que tratava principalmente da violência da polícia branca contra os jovens negros. E aí os dados deles eram 9 pessoas morreram em 2015. 9 pessoas no ano. Aí eu falei, não é possível que tenha um documentário com esse dado e a gente tem, o quê? 15 vezes mais que isso. Uma coisa... 15? 9 pessoas para 60 mil? Não, no caso de Chicago só. É uma cidade. Mas mesmo assim é incomparável, né? E aí eu fiquei chocada que como eles estavam enfatizando essa importância, fazendo um documentário sobre isso, e como tem vários, né? A violência em Chicago e o racismo é tema de várias coisas, inclusive de ficção. E a gente tem números impressionantemente sem contar o número de aproximadamente 40% da população carcerária brasileira que não teve julgamento nem na primeira instância. Está esquecido. Estão esquecidos, são invisíveis, são tirados de circulação para ninguém ver. Então, quer dizer, hoje a gente está discutindo, está defendendo a liberdade do Lula, por exemplo, mas nós temos centenas de milhares de jovens encarcerados que nós temos que defender a liberdade deles também. Ou seja, quando a gente fala de levante do gueto, de holocausto, a gente precisa lembrar as tragédias que estão acontecendo a 15 minutos de distância de onde nós estamos, aqui e agora. Temos que fazer esses paralelos. E não só isso, por exemplo, os yazidis, eles quase desapareceram.
quase desapareceram. Quer dizer, foi uma perseguição ao povo yazidi direta do ISIS para destruí-los. Quer dizer que isso daí não é os judeus. No caso, houveram outros grupos que foram perseguidos, né, os Tutsis pelos Hutus e assim por diante. Mas a gente esquece que não é que a Segunda Guerra Mundial nos ensinou algo para que nós não façamos de novo. Está acontecendo. E por incrível que pareça, um povo sem terra, né, os curdos, é os que defendem os yazidis. Né? Não é um povo que não tem um Estado, né? E são eles que conseguiram, de alguma forma, defender. Não foi o mundo não fez nada. Os yazidis iam desaparecer. Uma cultura milenar que ia desaparecer. Essa consciência da injustiça, Gisele, que nós temos muito arraigada, nos traz uma perplexidade enorme quando nós vemos pessoas da comunidade judaica que apoiam um deputado federal, que eu me recuso a citar o nome, mas que vive dizendo explicitamente que ele acha que é preciso exterminar 30 mil brasileiros. Um exemplo foi o Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, ter recebido esse candidato, né, e ter sido aplaudido lá dentro. Mas eu quero lembrar de uma coisa, do lado de fora, os movimentos juvenis sionistas de esquerda estavam lá exatamente para protestar contra a presença isso. Dele. Movimentos sionistas de esquerda, volto a dizer, né, que estavam lá e pagaram um preço caro, pagam um preço caro por isso. Em São Paulo foi cancelado pela ação dos movimentos judaicos de esquerda. Existiram e não rolou a palestra. Então, a maioria da comunidade judaica não admite que haja judeus que apoiem essa figura dantesca. Não em nome dos judeus, pode apoiar quem não. Que apoiem individualmente o problema deles, mas não é judaico. Sim. Não é judaico. Isso fere. Não faz parte do. Não, fere de morte os princípios éticos que estão no judaísmo. Não importa se a pessoa é de esquerda ou de direita, mas estão no judaísmo. É importante colocar essa questão, porque o discurso generaliza, claro. Sim. Eu queria trazer uma questãozinha, pegando um rabinho no que o Sérgio falou sobre a ideologia nazista, porque aí entra na minha interface com a saúde, né? Uma das coisas que mais me chocou na minha vida de médico, né, foi ver como é difícil um doente brasileiro grave receber aposentadoria por invalidez, que é um direito líquido e certo que ele tem, né? Então, eu, numa certa época da minha vida, comecei a receber uma avalanche de pessoas no meu consultório com doenças graves, incapacitantes, todas documentadas, com exames tudo direitinho, e pessoas com lesões visivelmente graves, que tinham o seu direito previdenciário sumariamente negado, rasamente negado, sem qualquer discussão, sem qualquer ponderação, né? E, para minha surpresa, quem que estava por trás dessas negativas? Médicos. Quer dizer, isso me causou um impacto tão grande que na época eu publiquei um artigo chamado Nazismo à Brasileira, né, mostrando que aquilo só podia significar uma política de extermínio, né? O cara não pode trabalhar porque não tem a menor condição física, e o direito previdenciário que ele tem de receber uma ajuda mínima do Estado é sumariamente negada e de forma totalmente arbitrária e ilegal. E qual a motivação? Motivação dos médicos? Então, essa motivação é a resposta que eles teriam que dar. É uma forma de racismo, é uma forma de violência, é uma forma de discriminação, é uma forma de desprezo pelo ser humano, é uma forma de indignidade, né? Tal qual praticada pelos nazistas, que tentaram se livrar de todos os doentes e menos capacitados que eles tinham na sociedade. E aí dá para se dizer a mesma coisa que o Sérgio falou agora: não seguem os princípios da medicina. Não seguem. Aquilo me envergonhou quando eu tomei conhecimento daquilo, e continua me envergonhando, porque eu continuo atendendo essas pessoas no meu consultório hoje. Né? É mais amplo que isso, né? Eu acho que estamos vendo uma degeneração moral na classe média. Não é só no Brasil. Média. Na classe média. A indiferença social que é tão comum na classe média, claro que a gente não pode generalizar, né? Mas dá para fazer um outro paralelo histórico. Os SS, a maioria dos médicos alemães com pós-graduação, mestrado, doutorado, eram oficiais da SS, que era o núcleo mais sangrento, mais cruel
dentro de todo o sistema nazista. Que participavam ali da seleção de quem ia para a câmara de gás, quem não ia, né? Médicos importantíssimos, braço direito dos... Praticavam tortura diretamente, médicos. Faziam experiências com pessoas vivas. Ou seja, isso nega aquele mito que existe de que a educação é o que falta. Não, pessoas extremamente educadas passaram por escolas e universidades, mas na hora em que o ódio se alastra, elas são pessoas que mostram a sua fragilidade moral, independentemente de classe social. Que aqui a gente não pode nem colocar no mesmo local, né, títulos acadêmicos com sabedoria, né? Nada. Exatamente. Celso, queria fazer um resgate histórico, você falar exatamente o que aconteceu no gueto de Varsóvia, por que os judeus estavam confinados lá, como é que foi, em que contexto histórico a gente estava ali, tinha acabado de acontecer a invasão, né, e não tinha iniciado ainda a perseguição aos judeus de forma sumária. Com o avanço dos nazistas sobre Varsóvia, logo que eles chegaram, os judeus já viviam numa área concentrada, mas 150 mil não, 140 mil. O resto vivia 200 e poucos mil, eles eram no total 350 mil em Varsóvia, moravam numa área que no final foi a área que o gueto foi demarcado. A diferença é que botaram mais 150 mil dentro dessa área. Então, a partir desse momento, quando os nazistas trazem judeus, mais tarde vão trazer judeus, inclusive de fora de Varsóvia, começa um processo de morte constante. Chegou a uma época que tinham 1.500 mortos por dia, de fome, de doenças e assim por diante. Eu quero lembrar para vocês que a decisão de exterminar os judeus acontece na Conferência de Wannsee, em 1942. Na realidade, até 1942 não tinham definido o formato de como os judeus iam ser exterminados. Um grupo de burocratas nazistas senta nessa casa linda em frente a um lago na Alemanha e decidem exterminar os judeus. Não chega a ideia da câmara de gás ainda. Não. De lá que já começa. Não, eles dão ordens para começar os processos. Como é que a gente faz isso? Porque bala, imagina, matar 6 milhões com bala não dava jeito. Não, e dava muito alarde. Eu quero lembrar para vocês, a primeira forma de matar era o seguinte: pegavam caminhões, ligavam o escapamento ao caminhão, botavam as pessoas dentro e davam uma volta na rua. E as pessoas morriam afogadas asfixiadas pelo próprio gás que o caminhão, do escapamento do caminhão. Naturalmente isso também não era. A ideia de fazer os campos de morte, eu quero lembrar, haviam vários tipos de campo. Campo de trabalho, que era a necessidade do nazismo ter escravos trabalhando para eles por vários motivos em vários lugares. Os campos de prisioneiros, que eram, no caso, que eram sob observação da Cruz Vermelha Internacional e tudo isso. E existiam os campos de morte. Esses eram alguns, na realidade a Polônia era a maioria, 6, o mais famoso, né, é Auschwitz, que na realidade ele era metade campo de trabalho e metade, chamava Auschwitz-Birkenau. Auschwitz era o campo de trabalho e Birkenau era o campo de morte. Que é um horror, né? Então, na realidade, só em 1942 é que começa esse processo. O gueto foi desaparecendo pelas mortes e pelos transportes. Os jovens, quem mandava no gueto na época, entre aspas, era o Judenrat, que era uma espécie de conselho judaico, que ele dirigia a vida no gueto. E haviam colaboradores que estavam nesse... Tanto assim que o gueto de Varsóvia começa o combate matando os colaboradores judeus. O primeiro morto é o chefe da polícia judaica. Só depois é que eles começam a revolta contra os nazistas. Isso daí é importante saber que houve casos de colaboração judaica com os nazistas. Por quê? Por vários motivos. Pensavam que iam sobreviver, pensavam que talvez tivessem chances de sair vivos, e assim por aí. Não tinham ideia que na realidade ninguém ia sobreviver àquilo. E foram poucos em relação ao número. A relação de poder deu uma ilusão momentânea. Deu aquela ilusão, e naturalmente isso daí é uma coisa que nós também judeus temos que pensar. E eu não estive nunca numa situação parecida a essa, então eu não vou criticar ninguém, julgar.
Ninguém por isso. Mas aconteceu. Tanto assim que os jovens judeus, quando eles... o Judenrat, junto com boa parte, inclusive os jovens dos movimentos sionistas, acreditavam que talvez tinham que não lutar. Porque cada vez que se lutava e matava um alemão, milhares de judeus eram mortos. Então eles diziam assim, talvez não. Até que eles começaram a enviar, junto com os carregamentos que iam para os campos de extermínio, jovens, que a função deles era chegar lá, ver o que está acontecendo e voltar. Porque já haviam, Abba Kovner, no gueto de Vilna, já tinha dito que o Hitler ia matar todos os judeus. Como ele sabia disso? Porque em Ponar, numa floresta do lado de Vilna, foram mortos 50 mil, em um dia foram mortos 50 mil pessoas a tiros. Então, Abba Kovner, que era do movimento juvenilionista, também do Ashur Sair, socialista, ele manda para Varsóvia dizendo, eles estão nos matando, eles vão matar todos nós. E os jovens já mandam para a Inglaterra um aviso que estão exterminando os judeus. Quer dizer que em 1942 já todo mundo sabia que o extermínio estava... Ninguém interferiu. Não, ninguém interferiu. Isso é uma realidade e tudo isso. Agora, esses jovens, então chegou uma hora que eles falam, Mordechai Nilevich diz uma coisa muito, ele fala um dia para Emanuel Ringenblum, perdemos tempo, 3 anos, mantendo a vida cultural, a vida judaica no gueto. Nós temos que ter ensinado eles a atirarem. Nós temos que ensinar eles a usarem armas e lutarem. E aí eles tiveram muito pouco tempo para se organizar. Já era 1943, o gueto já tinha decidido que o gueto ia desaparecer. A primeira tentativa de parar o transporte de judeus, Mordechai Nilevich participou, quase foi morto, todos os companheiros foram mortos, ele foi puxado para fora, eles entraram no meio do transporte e começaram a atirar nos alemães. E aí os alemães mataram vários dos companheiros que estavam lá, e Mordechai Nilevich foi arrastado para fora. E aí começaram a se organizar para o Levante. E o Levante acontece quando os nazistas decidem até exterminar o gueto. Eles entendem que isso está acontecendo, havia por volta de 60 mil judeus no gueto, e eles chamam a população e dizem assim, nós temos que resistir. E aí aquela ideia de não morrer na câmara de gás. Não, a ideia era mais do que isso, era dizer que eles tinham consciência que eles tinham perdido um número enorme da população e mostrar que o judeu sabia resistir. Ele escreve uma carta no último dia. De dignidade. De dignidade, era uma questão de dignidade. Eles sabiam que poucos iriam escapar. Poucos. Escaparam alguns. Eles já tinham mapeado todo o esgoto. Então o tempo todo eles saíam pelo esgoto, atiravam nos alemães e estavam no esgoto. Ficavam escondidos. Até que os alemães trouxeram bombas de gás e jogaram nos esgotos. E no final, no comando, que era na rua Mila 18, o Mordechai Nilevich estava lá com 120 combatentes, lutaram durante alguns dias e no final ele se suicida porque ele entendeu que tinham perdido. Alguns conseguiram escapar pelos esgotos, muito poucos. E o gueto, em 2 semanas, termina a luta. Aí o Strop, que era o comandante das forças alemãs, avisa a Hitler que o gueto foi dominado. Quando se fala dominado, um edifício ficou em pé. Que até hoje ele está lá. Né? Quando você vai visitar Varsóvia, esse é o único edifício que sobrou no gueto de Varsóvia. Eles pedem ajuda para a resistência polonesa. De alguma forma, não posso também criticar, os poloneses falaram, não estamos preparados para começar uma revolta. E inclusive mandam algumas armas, poucas armas para o gueto. E agora eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tive a oportunidade, nos 60 anos do gueto de Varsóvia, eu participei de uma cerimônia que para mim foi algo impressionante. Eram 700 membros dos movimentos sionistas que lutaram, com suas roupas, que são camisas azuis, e 2.000 escoteiros polacos. E ninguém sabe dessa história. Os escoteiros polacos, não muitos, quero lembrar, a Polônia estava ocupada pelos nazistas. Eles eram... Qualquer polaco, e não estou dizendo que não havia antissemitismo, havia claramente, mas qualquer polaco que ajudasse um judeu era morto, não tinha julgamento, ele era morto num lugar. Por isso que não dá para... Tem que contextualizar. Mas houve casos assim... Aí... Você podia falar dos justos, né? Agora deixa eu dizer uma coisa. Sandler.
jovens escoteiros polacos pularam o muro para dentro do gueto durante a revolta e lutaram e morreram com os combatentes. Olha só. Eles não quiseram esperar a revolta de Varsóvia, que foi um horror. E tinham muitos jovens? Eram uma centena. Não importa. A resistência polaca não estava preparada, mas teve gente que falou, não aguento mais. Sim. Essa opressão e tudo isso, e pularam para dentro e lutaram com os... Eles já tinham contatos antes, os movimentos, os juvenis e os escoteiros polacos já tinham contatos anteriores. Certo. Inclusive, parte das poucas armas que conseguiram para a revolta, os escoteiros também ajudaram a ceder. E eu quero lembrar outra coisa a vocês. Eu não estou protegendo o antissemitismo, existia na Polônia, sempre existiu, historicamente a gente pode analisar, sempre existiu, só que nós temos que contextualizar. Era a maior comunidade judaica da Europa. Eram 3 milhões e quase 100 mil judeus. Na Polônia, e naturalmente o contexto do antissemitismo lá era maior do que nos países vizinhos, porque era bem menos a população judaica nos países vizinhos, e assim por diante. Isso é uma coisa. Segunda coisa, essa história. E terceira coisa, hoje em dia você vai no monumento do Holocausto em Israel, a maior parte das árvores plantadas em nome dos justos pelo mundo são para polacos. E a gente tem uma brasileira, né, uma brasileira que era Aracy Guimarães Rosa. Aracy, que teve algumas pessoas que ajudaram muito. Sim. Teve um japonês, um cônsul japonês. E teve o Thallenberg, né, que desapareceu depois da guerra, os russos desapareceram com ele até... Hoje em dia, até hoje a gente não vai saber, ele era sueco. Teve muita gente que apoiou, e teve muita gente que trabalhou com os nazistas, e teve muita gente que simplesmente teve medo. A opressão nazista, claro. Então, eu acho que na história não existe... por exemplo, se um polaco fosse preso, ele era morto na hora, tá bom? O judeu não, além dele, eram mortos... existia era coletivo o castigo. Quando um judeu fazia... Por exemplo, achava um judeu que estava transportando um rádio. Não era ele que morria, ele morria ou a família, ou os vizinhos. Claro, uma tentativa de intimidade. Então era o medo constante. Agora imagina uma população de tantos milhões de pessoas vivendo um medo constante. Né? É muito complicado. Eu acho que eu concordo que não temos que contextualizar isso a nível mundial. Aconteceram coisas terríveis nos últimos anos, mas o nazismo era um exemplo que nós todos devemos estudar e estarmos... eu quero lembrar uma coisa. Uma das coisas mais emocionantes que eu vi na minha vida foi as crianças italianas cantando o hino dos pracinhas brasileiros. Eu não sei se vocês viram isso daí na internet. Não. Teve um festejamento. Eles não esquecem que esses 400 jovens brasileiros morreram por eles. Eu quero lembrar isso. O Brasil não fala sobre isso. Não mesmo. O Brasil perdeu mais que 400, se eu não me engano, jovens mortos lutando contra os alemães na Itália. Não, e os pracinhos que voltaram totalmente sem oportunidades, né? Voltaram sem a ajuda e o reconhecimento que era necessário. E eles lutaram contra o mal, porque o nazismo, infelizmente, a gente não acredita no bem e no mal, mas a ideologia nazista carregava algo muito, muito pesado. E sem preparo, né? Lembrando que o exército chamou homens, quem quisesse se alistava, eram homens pobres, né? Que não tinham nenhum preparo de formação nas Forças Armadas, imagina. Agora, Nelson, eu queria falar mais um pouquinho sobre antissemitismo e te perguntar se isso é uma coisa inerente à direita fascista. Não é inerente à direita fascista, né? O que tem preocupado muito a gente, né? E tem, de uma certa forma, deixado a gente um pouco triste, né? Porque, assim, muitos companheiros nossos de ideologia nas questões locais do Brasil, eles acabam identificando no Estado de Israel
toda a força imperialista americana. Né? Então, essa identidade que se cria, né, que ela é muito mais mitológica do que real, e já vou explicar por quê. Com o imperialismo americano, primeiro que acaba desqualificando o americano, né? Acaba subestimando o poder real que o norte-americano tem no mundo, achando que ele precisa de Israel para alguma coisa. Né? Estava até comentando na vinda aqui com o Sérgio no carro. O americano tem base na Arábia, tem base no Catar, tem base no Chipre, tem base no Egito, tem base na Turquia, tem Cuba, tem em Israel. O que eles precisam de Israel ali? Não precisam de Israel para nada. Tudo bem, polo tecnológico talvez seja uma justificativa, mas enfim, do ponto de vista geopolítico, Israel é uma pulga no Oriente Médio. Mas e o exército? O exército israelense, do ponto de vista numérico, não é um exército expressivo. Do ponto de vista tecnológico, acho que a aeronáutica israelense sim, é uma força muito, muito bem preparada. E nem sempre, né? Você vê, por exemplo, que toda vez que aparece uma nova ameaça em termos de mísseis, foguetes, etc. e tal, a maioria das vezes Israel tem que comprar equipamento norte-americano, míssil, antimíssil. Não são nem coisas desenvolvidas lá em Israel. Uma parte. Sim, né? Mas enfim, essa identificação, né? Por um lado, com o imperialismo norte-americano. Por outro lado, Israel é às vezes encarado, como descreveu muito bem o Moshe Postone, professor canadense, né? Israel passa a ser identificado como neocolonialista europeu, né? E aí o que acontece? O europeu arruma um jeito de esquecer o passado dele, dizendo a esquerda europeia que hoje o neocolonialismo é representado por Israel, né? Ele acaba se livrando um pouco dessa culpa, né? Então a esquerda acaba confundindo um pouco as coisas, né? E sempre num sentido de deslegitimizar a ideia de um Estado judeu. Né? E aí vem realmente uma coisa assim que é chamada de antisionismo, né? Que no meu entendimento, na minha sensibilidade, carrega um pouco da mitologia antissemítica. É muito difícil você dizer que alguém pode ser antisionista sem ser antissemita, porque se você é antisionista, você é contra a legitimidade do Estado de Israel. Né? E tirar a legitimidade do seu povo ter o seu Estado é uma forma quase muito... Mas essa é uma discussão quente na esquerda hoje, que é a diferenciação de ser antisionista e não ser antissemita. E é uma discussão quente entre nós também. Eu não penso da mesma forma que o Nelson, por exemplo. Eu quero sua opinião também, porque... por exemplo, eu não vou dizer, é impossível dizer que um antisionista como Noam Chomsky, como puxa, me escapou o nome da Naomi Klein, a Judith Butler, são antisionistas. É claro que não são antissemitas. São antisionistas no sentido de que e tem bons argumentos para isso. São argumentos antigos, são argumentos que já existiam no século XIX, quando havia um racha na comunidade judaica entre a esquerda comunista, que buscava a revolução nos países onde estavam, e a esquerda sionista, que via que a única forma dos judeus se emanciparem seria tendo um Estado próprio. Então, é uma discussão histórica que existe dentro da esquerda judaica entre sionistas e não sionistas. Então, dentro dessa clivagem, existem aqueles que se colocam como antisionistas e, pegando pela pegada geopolítica, porque identificam que o sionismo, e eu não concordo com isso, tá? Mas identificam que o sionismo, historicamente, por força das circunstâncias e da geopolítica, teria que se aliar ao imperialismo. Então, existem na esquerda judaica aqueles que se postam contra o sionismo, sim, com legitimidade, e não são antissemitas. E o ponto de vista de que o sionismo hoje, né, talvez não sempre, mas é colonialista, e
E aí esse combate outra vez existe um problema nisso, porque o sionismo são várias visões. Quando você fala o sionismo, você está dizendo, Celso, você é um colonialista, você quer os territórios ocupados. Quando na realidade eu luto desde o dia que eu me entendo como sionista contra a ocupação dos territórios ocupados. Sim, mas realmente agora, se torna hegemônico mesmo. O que acontece hoje é que nós estamos hoje acuados. Os que pensam como nós estamos acuados. Dentro do governo de Israel, hoje, a maioria, o governo é totalmente da direita sionista, que apoia a ocupação dos territórios ocupados, mas constantemente existem dezenas de movimentos em Israel que lutam diariamente contra a ocupação. Inclusive, estão lutando do lado dos palestinos, né? Não, e por incrível que pareça, a imagem que se tem é que judeus e árabes não se falam, né? Primeira coisa, eles se falam em todo lugar. Por causa que é uma realidade. Existe um número de árabes enorme dentro do Estado de Israel. 20%. Eles estão nos hospitais, eles estão em todo lugar. Não tem como você não falar. E ocupam cargos. Ocupam cargos, No governo já não. No governo já houve, mas no governo já não. Agora, os territórios ocupados, de fato, é uma ação colonialista de um grupo dentro do sionismo que acha... até messiânico, né, que acha que os territórios ocupados fazem parte da grande Israel, que é o histórico, a bíblica, Israel bíblica, e que não percebem que no mundo de hoje isso é inaceitável, uma visão assim. Então, por isso que eu digo, quando se fala em sionismo, tem que se abrir um leque tão grande, né, que a gente tem que... Eu falo, quando você critica, você tem que criticar quem está realizando. É o governo de Israel. Exatamente. É o governo. O governo de Israel hoje tem uma posição, tentar anexar os territórios, tem gente lá dizendo em retirar os palestinos do território, tudo isso. Por outro lado, tem um grupo enorme de pessoas lutando para que isso não aconteça. Não conseguem ser maioria no parlamento, mas são 40% mas já foi no 50%, parlamento. Mas já chegou a ser 50%, já, ou seja... Sempre era 2 lugares, era um horror. Eu acho que é importante dizer também que o sionismo que se opõe ao expansionismo israelense é majoritário nos Estados Unidos, na comunidade judaica norte-americana. Quer dizer, embora em Israel, por força do controle do conflito que a direita tem sobre a mídia, e no sentido de insuflar um ódio contra aquele inimigo, né? Nos Estados Unidos não acontece isso. E eu vejo assim, do meu ponto de vista, eu vejo com muita esperança o nascimento de um ativismo mais pronunciado no judaísmo norte-americano que vai equilibrar a preponderância expansionista em Israel. Isso é uma coisa que pode levar 1, 2 gerações, mas demograficamente é vital que vá acontecer, porque a juventude judaica norte-americana hoje está muito crítica em relação ao comportamento de Israel. Isso começa a aparecer no distanciamento dos jovens em relação à comunidade judaica. Isso é uma coisa preocupante nas universidades, né? Então, os judeus lá estão preocupados com isso. E se você pega os grandes movimentos que existem em torno das sinagogas, que o judaísmo norte-americano ele se dá muito em torno das sinagogas, não é tanto o caso aqui no Brasil, mas lá é assim. Então, o judaísmo que acontece, por exemplo, na comunidade reformista, que é a maior de todas, né, é claramente crítico em relação à política israelense. Claramente crítico também à arrogância do governo israelense, em que o Netanyahu, por exemplo, cometeu o disparate de ir ao Congresso peitar o Obama na questão do acordo com o Irã. Então, a maioria da comunidade judaica norte-americana não apoia isso. E, pegando o gancho de esperança que você falou aqui, eu queria que todo mundo desse sua consideração final, mas lembrando que a gente tem 7 minutos, então tem que ser bem rapidinho, um pouquinho de cada um. Começando pelo Sérgio agora. Então, eu acho que esse evento, essa celebração do Levante do Gueto, é muito importante do ponto de vista também de um exemplo de como os jovens são importantes numa virada política aqui no Brasil.
Eu estou pensando especificamente no movimento secundarista, onde eu tenho muita esperança de que isso pudesse, e acho que ainda poderá influenciar muito a gente conseguir deter esse retrocesso que estamos tendo. Então eu acho que o exemplo dado pelos jovens que lideraram o Levante do Gueto é um exemplo para a nossa juventude brasileira, no sentido de que ela pode liderar esse processo. Muito bom. Nelson. Tem tanta coisa para falar. Vai ser difícil resumir. É tão denso o assunto, né? Assim, eu dentro da minha identidade judaica, religiosa e cultural, eu me sinto vivendo um momento muito dramático aqui no Brasil, né? E me sinto na obrigação de acusar e denunciar toda e qualquer movimentação que possa semear ódio, que possa semear divisões, que possa semear esta situação que vivemos hoje de cerco às esquerdas brasileiras, né? Eu não tenho a menor dúvida de que isso é sim um movimento fascista. Isso me assusta como judeu, me assusta como brasileiro. E como de esquerda. Apesar de não ser tão jovem, mas de alguma forma a gente está aí na linha de combate, né? E na questão do antissemitismo, que infelizmente eu sinto que existe na esquerda brasileira, eu queria fazer um apelo para que as pessoas que têm essa relação ruim com o Estado de Israel, que se informassem um pouco mais em fontes mais diversas, e entendessem que Israel, a existência do Estado de Israel é resultante de uma coisa muito complexa de forças históricas, de forças políticas e geopolíticas, etc. e tal, e que lá existe um povo que quer ter o seu país, que quer ter a sua dignidade, que infelizmente tem um governo hoje que, acho que há consenso aqui, que comete erros e que deve sim ser alvo de críticas. Criticar o governo israelense não é ser antissemita, nem ser antisionista, nem coisa nenhuma. É fazer uma crítica legítima a um comportamento que nos afeta como todo no mundo inteiro, né? A nossa mensagem final, uma mensagem é pedir pela paz, pela compreensão, pelo diálogo, pela informação, né, de todas as fontes, pela reflexão, né, e finalizando o agradecimento à equipe do 247 por essa tão boa oportunidade de estar aqui com vocês, podendo falar de coisas tão difíceis, mas de forma tão boa. Né? Legal. Celso. Eu queria falar uma coisa que parece que não tem nada a ver com o gueto, mas tem muito que ver com a revolta do gueto de Varsóvia. Eu falei para você antes. Vai haver um encontro da juventude da periferia com a juventude que não vive na periferia. Esse encontro vai ser ou nos corredores da universidade, quando eles como colegas vão sentar juntos, vão estudar e vão conviver, ou na saída de um show, um com um revólver na mão e outro gastando R$2.000 no que ele estava fazendo. Se nós não compreendermos que esse encontro vai acontecer, não tem jeito, nós vamos destinar o Brasil a uma situação, não há comparação ao nazismo, nunca vou comparar, mas é uma situação impossível de se viver. E eu acho que na educação nós temos que preparar os dois lados da mesma forma. E para isso tem que haver uma dedicação do Brasil, do povo brasileiro, para que os jovens da periferia estejam dentro de um processo educacional que eles merecem. Perfeito. Queria agradecer novamente todo mundo pela participação, pelas exposições de vocês, e agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, que mandou comentários que hoje infelizmente eu não consegui ler, mas obrigada de qualquer forma pela participação. Valeu, gente. Tchau, tchau. Eu apoio a campanha de assinaturas de Brasil 247 porque apoio a democracia, porque apoio a liberdade de expressão e porque apoio fundamentalmente o direito à informação. Sem direito à informação é muito difícil ter democracia. Na Argentina é muito difícil, no México é muito difícil, no Brasil é muito difícil. Mais democracia com mais informação. E mais informação com mais diversidade. Por isso apoio o Brasil 247.